Olá a todos! Hoje eu vou entrevistar o escritor Carlos Bianchi, que possui licenciatura em Letras. Carlos participou de 3 livros de crônicas da escritora Cristina Ramalho, que foi sua professora de literatura brasileira na faculdade. Tais livros são 11 Cores da Uva, Pão Nosso, Crônicas e Contos, e Gente, Crônicas. O livro Pão Nosso foi lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em 2007. Na ocasião, Carlos pôde recitar um de seus poemas. Em 2005, Carlos participou de um concurso de redação para universitários, promovido pela Unesco, cujo tema era Solidariedade. Tal concurso foi para todas as universidades do estado do Rio e Carlos ficou entre os 100 selecionados. O livro Pão Nosso foi traduzido para o inglês e o francês e distribuído para todos os países membros da ONU. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa Primeiramente, eu noite, Larissa. gostaria de te agradecer por estar concedendo essa entrevista para mim. Eu tenho certeza que vai ser sensacional e agregar cada vez mais a todos nós, as profissionais de comunicação, os profissionais que também não são de comunicação. Nós podemos partir para as perguntas? Podemos, fica à vontade. Eu Obrigada. novamente agradeço o convite, né? Não sou um profissional das letras, né? Na área da literatura, mas é um hobby que eu me dedico com carinho, né? Muito obrigada. Vamos lá para a primeira pergunta. Em que momento da sua vida você descobriu a sua veia literária? Então, Larissa, eu me lembro que foi aos 12 anos, na escola, né? A professora de português pediu que os alunos fizessem, né, uma poesia e assim, eu sou muito tímido. Eu escrevi a poesia, né, e ela pediu que os alunos recitassem, né? Ao verbalizar aquilo que eu escrevi, né, aquilo marcou muito, né, dentro de mim. A partir dali eu comecei a fazer exercícios, né, de escrita sem nenhum fundamento teórico, né, mas colocando no papel os sentimentos, a forma de expressão do momento, né, a forma como eu vi o mundo. E esse exercício ele foi seguindo ao longo de toda a minha vida, né? Nossa, Carlos, muito interessante, porque quando você falou a respeito de ter começado ter a sua veia literária desperta, a partir dos 12 anos eu lembrei muito da minha vida mesmo, né? Eu também sempre fui uma pessoa mais reservada, sempre fui uma pessoa mais introspectiva, e eu comecei a escrever principalmente poesias a partir dos 11, 12 anos, e eu escrevia poesia justamente para me expressar, para mostrar mais para as pessoas como eu realmente era. E eu colocava muito dos meus sentimentos nas poesias. Inclusive, eu percebi muito isso quando eu li o seu blog, me identifiquei muito, gostei muito da sua escrita, porque você tem um modelo de escrita mais abstrato, mas ao mesmo tempo você recorre à vida real, né? Você coloca pessoas da sua vida mesmo. Então, eu acho que você faz uma mesclagem muito interessante entre vida real e sonhos, né? A projeção da vida, como você desejaria que ela fosse. Então, eu achei muito, muito, muito interessante. Gostei muito do blog. Vou até me controlar aqui para não dar um spoiler, mas também li o Pão Nosso e gostei muito das crônicas, inclusive separei uma crônica chamada Cliente, que foi o que eu mais gostei, porque está muito relacionada à minha profissão e também a todas as profissões, né? A cliente remete ao fato de todos nós termos um público-alvo, independentemente da nossa carreira. Toda vez que a gente você é escritor, você tem um público-alvo, tem pessoas que se identificam com você. O publicitário faz a mesma coisa. Então, essa correlação entre as duas profissões foi muito interessante para mim. Podemos passar para a próxima pergunta? Podemos. Opa, vamos lá. Que livros ou autores serviram de inspiração para as suas obras? São tantos, né? Seria até cruel esquecer de alguns, mas
tem alguns que me marcaram muito, né? Na era do romantismo brasileiro, Castro Alves, para mim, foi Sim. fantástico, né? Apesar da vida curta que ele teve, foi muito intensa, né? A poesia dele é muito, muito intensa, né? O romantismo, já pelo o lado não da poesia, né? Mas dos romances, José de Alencar, fantástico, né? Minha monografia de final de universidade, né? Foi em cima do trabalho do Alencar. Li assim absurdamente, né? Os romances de Alencar. Fiquei fascinado com a forma, né? Como ele conseguia expressar as características dos personagens, né? Mas Machado de Assis também não pode ficar de fora, né? Não, O realismo, exatamente. né? A sutileza, toda a acidez de Machado de Assis cativa qualquer um de nós, né? Ele é o mago, como diz, né? O mago que consegue hipnotizar a gente, né? Mas eu gosto muito de crônica, né? Sim. E o Rubem Braga, para mim, é o meu cronista favorito. Hum, A crônica ela tem uma característica muito, muito singular, né? sim. Ela permeia na história desde a época dos grandes reis, né? Que tinha lá alguém para escrever os seus grandes feitos, né? Sim. Mas na era moderna ela nasceu do jornalismo, né? Era uma crônica Hum, da vida real. sim. E aí você criar, né, uma linha ficcional com a realidade e cativar o leitor com isso, né, você tem que ter, né, também uma percepção própria, né, porque a parte dos romances, né, das novelas, eu falo não novela da Sim. telenovela, mas das novelas, né, da literatura, são muito ficcionais, né? Você cria personagens, cria, né, todo um cenário. O cronista não, ele tem que falar da sua experiência e cativar, né, aquele que lê a sua experiência, porque ele não pode ser só literal, né, na sua experiência. Ele não pode apenas redigir um texto jornalístico. Ele tem que trazer ali algum ingrediente, né, que tenha a fluidez da literatura. Então, o Rubem Braga, para mim, ele é fantástico, né, nessa habilidade que ele possuía de cativar, né, em poucas palavras, porque a crônica é curta, né, aquela pessoa que queria a sua produção. Né? Poesia Drummond, né? Hoje, né, os contemporâneos, para mim, o Mia Couto é fantástico. Eu também tenho uma paixão pela literatura produzida pelo Mia Couto, né? Ele é fantástico. O Mário Quintana também, na sua simplicidade. Né? Então, são tantos, Larissa, perdão, tantos que você acaba ficando assim com medo de deixar alguém de lado. Né? Mas esses me marcam muito. Né? Muito interessante mesmo. Enquanto você estava falando, eu estava pensando nos autores que me influenciam também, porque muitas pessoas pensam que, ah, não, publicidade, os publicitários, eles, sim, eles têm que escrever pouco, mas ao mesmo tempo nós temos que produzir textos mais persuasivos. E todos esses autores que eu acompanhei de literatura brasileira, até literatura estrangeira mesmo, me ajudaram muito, principalmente em disciplinas de criação, porque quando eu produzia uma peça publicitária, às vezes eu lembrava de trechos de livros de José de Alencar, porque os livros de José de Alencar tem sim um romantismo exacerbado, mas ao mesmo tempo a gente consegue aprender muito da história do Rio naquela época, né, século XIX. Então, todos esse conjunto de informações me ajudavam muito a produzir uma peça publicitária, um design. Então, a literatura me ajudou muito, principalmente na parte criativa. E em relação às crônicas que você falou, eu confesso que eu não tenho um costume muito grande de ler crônicas. Sim, eu sei que elas fazem parte, elas têm um viés mais jornalístico, mas essas indicações que você me deu são muito interessantes também, porque eu acho interessante ver mais a vida também, como ela realmente é, nesse sentido mais denotativo. E eu considero escrever crônica até um pouco mais difícil, porque se você parar para pensar, foi o que você falou, né? A gente tem que escrever, tem um sentido mais jornalístico, tem um sentido mais denotativo, mas colocar isso com mais
mas de maneira mais atrativa, com uma estrutura mais atrativa, com palavras mais atrativas para o leitor, pode ser um pouco complicado, porque muitas vezes as pessoas acham que não, eu tenho que fazer um personagem, o personagem tem que ser surreal, ele tem que ser de novela para eu me identificar. Não, justamente ao contrário. Você tem que trazer personagens que representem você, que sejam do seu cotidiano. Então, obrigada pela sugestão, inclusive, de Rubem Braga, Mia Couto. Eu vou me aprofundar mais nesses autores, que eu achei muito, muito interessante mesmo. Vamos partir para outra pergunta? Vamos. Vamos lá. Agora é a pergunta que eu mais gosto, que é sobre a crônica cliente. Eu li uma das crônicas que você escreveu, que foi a crônica cliente, e quando eu li essa crônica, eu refleti sobre o quanto o escritor e o publicitário apresentam similaridades, né? Porque, assim como você citou na crônica, ambos têm um público-alvo. Foi como você falou na crônica. Há escritores que são mais sarcásticos, há escritores que são mais românticos, e dependendo do público-alvo, as pessoas vão se identificar com aqueles autores e vão passar a lê-los. Mesma coisa na publicidade. Tem campanhas publicitárias que chocam mais, que têm um viés até mais tarantino, digamos assim, e outras são mais românticas ou mais denotativas. Então, em suma, todos os profissionais têm um público-alvo. E, na minha opinião, essa crônica ela discorre sobre o fato de, independentemente das nossas profissões e dos nossos hobbies, a gente tem sim um público-alvo. Então, na realidade, todos nós também somos clientes em todas as situações de nossas vidas, e por isso é interessante, inclusive, a gente trabalhar o nosso marketing pessoal, como a gente quer se mostrar para o mundo. E aí eu te pergunto, você acha que, na verdade, todos nós somos consumidores em potencial, seja de produtos, de serviços ou de conhecimentos? O que você acha que gera essa linha tão tênue entre todas as carreiras e que torna cada pessoa um cliente? Bem, eu tenho certeza que somos todos consumidores em potencial, né? Aí, em diversas áreas, né, da Claro, relação humana, né? Somos consumidores e também somos produtores de algo que alguém vai consumir, né? sim. O lado comercial, né, o mundo, ele gira em torno da, da questão financeira, né? O capitalismo ele sobrevive em cima disso, né? Então há um trabalho muito voltado para você atrair o seu consumidor, mas com um objetivo financeiro, né? E aí esse objetivo financeiro comercial, ele muitas vezes provoca, e você escreveu isso muito bem, né? Ele Obrigada. provoca na pessoa um desejo que nem ela sabe que possui, né? Verdade. Desejar algo que ela nem sabe que aquilo seria um objeto de desejo, né? Mas com relação à literatura, né, é muito particular, porque você vai escrever aquilo que é a sua verdade, né? Ou para um público que tem afinidade com a sua verdade. Então você não pode esperar que a sua escrita vai fazer um grande sucesso, né? Todo mundo vai gostar do seu modo, né? Da sua escrita, da sua forma de se expressar, da sua linha de raciocínio, né? Então você tem que entender que você vai ter um grupo limitado, um público limitado, né? Com relação à qualidade da sua escrita. Alguns vão gostar, outros vão detestar. E você não pode dizer que o que te detesta, né, o que não gosta da sua literatura, da sua produção, não tem qualidade. Sim. Ele tem uma percepção diferente da sua, né? Então você não pode achar que só os que gostam de você é que tem uma qualidade, né, daquilo que você produz. Você tem que entender que existem, né, muitas opções e cada um vai encontrar o seu caminho, né? Até em relação à publicidade, né? Por mais que alguém tente te convencer de que aquele produto é muito bom, tem gente que não quer, né? Tem gente que não quer vestir aquela marca, porque associa aquela marca a algo negativo, né? Então, Sim.
você vai vender, vai fazer todo um trabalho, né, de convencimento e a pessoa está fechada naquele seu raciocínio, ela não vai se abrir, né? Então, sim, né, todos nós temos essa relação de cliente, né, e de alguém que oferece algum produto. E sim, né, isso vem da natureza humana, né? Nós nos damos aos outros, né? E nós esperamos, né, algo dos outros. Então, essa natureza humana, ela se estabelece nas relações de várias formas, né? Toda vez que ela tem uma forma comercial, alguns são grandes empreendedores e ficam muito felizes, né, de ter nascido um produto, né, das suas mãos, do seu suor, né, e está ali agora uma marca nas mãos das pessoas, nas suas casas, né? O grande empreendedor, né, que ele tem paixão pelo que faz, ele sabe que está dando, né, oferecendo a alguém que está comprando o seu produto algo de grande valor, né? Sim, Mas existem aqueles que só querem vender, não estão preocupados com a qualidade, só é, querem vender. E eles querem vender porque sabem que vão obter algo, né, da outra pessoa, muitas vezes enganando a pessoa, né, o consumidor, com relação à qualidade do seu produto. Percebe como a Natex, né? Alguns se entregam por paixão e outros são oportunistas. Isso acontece no mundo comercial, acontece, infelizmente, naquele que paga alguém para fazer um trabalho publicitário, né? Muitas vezes não querendo que você trate toda a verdade daquela questão, daquele produto, né? Ou daquele assunto, porque aquilo ali vai detrair do objetivo ou do fim, né? Que se propõe a comercialização daquele produto, né? Ou daquela programação, porque a publicidade não está associada unicamente a um produto material, né? Às vezes ela está associada também ao mercado fonológico, né? A própria questão da, da imprensa, sim. também, né, do cinema, né? Então tem um trabalho publicitário muito forte em cima de tudo aquilo que envolve o que eu tenho para oferecer para o outro, né? Eu não tenho as ferramentas que você tem, né? Eu uso aquilo que eu entendo que é o meu valor, né? A minha verdade com relação àquilo que eu escrevo. Eu tenho certeza que alguns gostarão e outros não vão ter nenhuma intenção, nenhum desejo de aprofundar com relação àquilo que eu produzi. Eu simplesmente tenho que aceitar que isso é da natureza humana, né? Até com relação às afinidades, né, de uma pessoa para outra. Tem uma pessoa que gosta muito de uma outra que é muito franca, e tem Sim, outras que não gostam da pessoa porque ela é muito franca. sim. Mas a pessoa mudou? Não, ela não mudou. Ela é muito franca e alguns gostam dessa personalidade e outros detestam, né, que a pessoa seja assim. Então, quando você escreve, né, você não pode esperar que o teu produto seja, né, algo que encante a todos. Você até gostaria, né? Sim, Mas é irrealístico, né? Você achar que isso vai ser uma verdade. Interessante que muitas vezes, né, as pessoas que se tornaram grandes escritores se tornaram muito depois, né, de ter feito um trabalho cansativo, né, e invisível, e de repente, né, do nada, né, alguém se interessa, e essa pessoa tem capacidade de multiplicar, né, aquilo que ela teve como percepção da obra, e a obra começa a crescer, né? E outros que são tão bons quanto esses grandes escritores vivem ainda, né, escondidos, com... mas têm uma qualidade tão boa, né, e tão verdadeira quanto uma obra conhecida, né? Olha, Carlos, deu uma verdadeira aula agora, né? Nossa, Ok. confesso que eu iria te interromper para dar minha opinião também, mas você falou sobre o comportamento do consumidor, veio com psicologia, trouxe também indiretamente o conceito de marketing 4.0. Então, eu gostei muito mesmo dos pontos de vista que você trouxe, e realmente foi o que você falou. Atualmente, na publicidade, nós temos dois vieses. Tem um viés mais mercadológico e mais institucional. Mercadológico foi o que justamente você falou, aquele publicitário que ele só quer vender. Ele não estuda o comportamento do consumidor antes, ele não procura ter um embasamento filosófico maior, né? Mas de um tempo para cá, principalmente na era digital, em que nós temos toda essa questão da frieza, inclusive por conta das mídias,
A gente está cada vez mais evoluindo para um marketing que se chama marketing 4.0, em que as marcas humanizadas são cada vez mais valorizadas. Então, essa identificação entre marca e consumidor é algo que vem cada vez mais sendo incorporado às estratégias das marcas. E você estava falando dos escritores também, que muitas vezes escreveram obras há muito tempo atrás e estão tendo o devido reconhecimento agora, por exemplo. E eu lembrei de um escritor que eu utilizei muito no meu TCC, que foi sobre a relação entre o mercado de cosméticos e os cantores, enquanto os cantores, pelo fato de terem essa relação o público deles terem essa relação de idolatria, de fanatismo, por vezes, por admiração muito grande. Eu usei um autor chamado Edgar Morin, e o Morin ele escreveu o conceito de olimpianos e já faz um tempo, e às vezes eu coloco na minha realidade e fico, nossa, é justamente isso, né? As pessoas estão cada vez mais comprando, tem aquele grupo de pessoas que compram, adquirem determinados produtos justamente pela imagem que esses cantores representam. Não só cantores, atores também representam. E é muito interessante, porque às vezes você nem se identifica com determinado cantor, mas pelo fato dele ser até uma idealização do que você gostaria de ser, você adquire esse produto. Então, por isso que é importante você trabalhar cada vez mais, né, a marca pessoal das figuras públicas também. E também tem aquele grupo que você até mencionou, a questão das marcas, que tem certos consumidores que adquirem determinados produtos ou deixam de adquirir determinados produtos porque não se identificam ou se identificam com uma determinada marca. E existem muitas marcas que estão passando, inclusive, por um período de crise muito grande, porque ditavam determinados valores, mas elas fugiram completamente à regra. Então, esses consumidores estão se voltando contra essas marcas e procurando também cada vez mais marcas que representem o que eles realmente são. Então, a gente também tem consumidores cada vez mais engajados, assim como os leitores, que estão cada vez mais engajados e criticam muitas obras do século XIX, apontam determinados comportamentos, determinados pensamentos, o que eu acho muito interessante. A gente tem toda essa questão de ter públicos, tanto na literatura quanto na publicidade, que estão cada vez mais críticos, mais antenados e colocando a opinião a respeito dos autores e criticando, inclusive co-criando com determinados autores. Muito interessante. Isso é papo para... Olha, por isso que eu até me empolguei aqui, me desculpa, mas se você me deixar, eu fico falando até porque esse assunto é muito, muito relevante mesmo. Porque o que você comentou, Larissa, sobre Sim. a visão crítica, né, do homem contemporâneo para a literatura, né? Com certeza. Às vezes ela marginaliza uma literatura que, à época, ela tinha o valor pela contextualização do cenário da época, né? Então, se você trouxer aquele cenário para o cenário moderno, né, atual, você vai rejeitar, mas você tem que entender, né, o que existia, né, qual era, né, o senso comum e o senso crítico da época para que aquela literatura fosse aceita, né? Olhando, por exemplo, né, o Brasil colônia, né? Era uma realidade, né? Quando você fala, né, dentro da literatura daquela realidade, você está entendendo um contexto que historicamente era aceito, mas hoje já é inadmissível, né? A própria questão do Monteiro Lobato, né? Tem gente que não lê Monteiro Lobato justamente porque tem uma literatura crítica, né, em relação ao comportamento, como Monteiro escreveu da sociedade à época. Então, é ótimo você ter esse viés crítico, mas você também não pode se blindar ao ponto de rejeitar a qualidade literária, né? Você tem que contextualizar. Porque senão a gente entra, inclusive, no preconceito literário. Não Exatamente. pode. Eu acho interessante essa dialética de você pegar pontos de vista diferentes. Eu vou ler clássicos, mas, ao mesmo tempo, vou ler também contemporâneos
e a partir daí eu vou montar o meu ponto de vista, vou montar a minha forma de pensar, mas eu não preciso cancelar e excluir o pensamento de autores mais clássicos. Eu, por exemplo, leio muito clássicos, justamente tentando entender qual era o contexto da época, por que eles pensavam daquela forma, mas eu também leio contemporâneos para também, porque está na minha época, mas eu também fazer essa comparação entre essas duas épocas diferentes, e ao mesmo tempo se complementam. Então, Imagina, né, quem vai ler, né, daqui a 100 anos o que foi produzido hoje. imagina se a gente chegar e se lerem escritos sobre a pandemia. Você imagina, muita coisa mesmo vai ter mudado. Mas, me desculpa, acabei me estendendo. Vamos para a próxima pergunta. Ah, que isso, foi ótimo. Obrigada. Como foi a experiência de recitar o seu próprio poema na Bienal do Livro em 2007? Um desafio, né? Como eu falei, eu sou muito tímido. Pode ver que eu estou todo vermelho aqui, né? E aí eu vou controlando, né, esse nervosismo e falar em público, né, com as pessoas te observando, e ouvir a sua própria voz, né, recitando algo que você produziu, é muito estranho. Mas foi um desafio, eu me senti muito feliz de poder verbalizar aquilo que estava no papel, né? Para mim foi um momento de, assim, libertação, né? Dessa timidez de mostrar o teu trabalho, né? Eu fico muito assim interessado em saber o que o outro achou pelo modo como ele enxergou o que leu, mas você ouvir a si mesmo, né, com relação ao que você produziu, é uma experiência diferente, né? Você faz uma reflexão daquilo que você produziu naquele momento de inspiração e você fica pensando, né? Será que está bom? Eu poderia ter melhorado nisso, poderia ter melhorado naquilo. Essa foi a melhor palavra. Aí você começa a ser muito crítico de si mesmo, né? Mas quando você verbaliza, você percebe, né, que aquele momento criativo ele teve um fruto assim interessante, né? E que te dá um prazer de ter construído aquele produto, né? Exatamente. E você colocou uma questão bem interessante, porque esse poema você recitou em 2007. Com certeza, atualmente, você pode ter outro ponto de vista, acrescentaria ou tiraria certas coisas, ou talvez não. Talvez você mantivesse todo o seu pensamento. Até porque eu, por exemplo, eu sou assim, né? Quando eu fazia minhas poesias, gostava de apresentar, também sempre foi muito bom para mim compartilhar com as outras pessoas também e ver a reação das pessoas, como elas criticavam, como elas interpretavam. Eu, particularmente, eu não gosto muito de mudar, porque eu gosto de olhar para o meu diário, para os arquivos que eu tenho, com todos os escritos que eu tenho, e falar, poxa, eu pensava dessa maneira, mas ao mesmo tempo eu não quero apagar essa forma de pensar. Eu acho interessante você ter essas recordações literárias, são muito importantes para a nossa evolução, inclusive, né? E o que você falou, só te cortando Não, rapidamente, fica à vontade. Eu tô falando. relendo, né, aquilo que eu produzi quando eu ainda não tinha, né, um embasamento teórico, muitas vezes eu me senti naquele desejo de mudar, né, de alterar aquilo que eu produzia quando eu estava na minha adolescência, né? Mas depois eu pensei assim, não, eu não vou mexer, né? Aquilo é uma história que está ali presente, né? Exatamente. E aí eu me segurei, né, para manter, para preservar aquela identidade daquilo que foi produzido. Aquele era o Carlos daquela época, né? Do seu modo de vida, do Na seu linha do ponto de tempo. é, como ele enxergava o mundo, né? E agora eu vou adulterar o Carlos, né? Fazer dele um outro Carlos, porque agora eu tenho uma outra visão de mundo, né? Então eu não, aí eu me segurei e preservei, né? Aquilo que, assim, olhando pelo lado técnico, mexeria em muita coisa, né? Mas ele não tinha técnica, mas ele tinha o coração presente ali, aquele sentimento dele. Aí eu falo de mim como se fosse terceira pessoa, né? Porque na Sim. verdade você não é o mesmo com o passar dos anos, né?
Então, Não. aquele era o Carlos, né, naquela época, né? E hoje é o Carlos que talvez seja crítico de si mesmo, né, de uma maneira indevida. E aí, Exato. assim, não, deixa o Carlos quieto, né? Porque aquilo é a identidade que tem que ser preservada, né? É Exato. interessante que também não podemos ser tão blindados em relação a isso, né? O Humberto Gessinger, lá dos Engenheiros do Havaí, né? Se você olhar, né, as letras das músicas dele, quando ele canta atualmente, ele muda algumas coisas para deixar contemporâneo, né, o modo como ele enxerga, né, as coisas na sua letra. É, é estranho, né? Quem conhece, né, as músicas do Humberto do passado, né, e vê o Humberto cantando com, né, uma atualização, você se sente estranho, mas até olhando pelo lado, né, da atualização por causa da profissão dele, né, muitas vezes ele precisa fazer isso, né? Eu nunca Sim. ouvi, né, nenhuma entrevista dele falando sobre isso, mas eu tenho certeza que lá no fundo, né, ele se sente de alguma forma ultrajando um trabalho que ele produziu que à época tinha o seu valor, né? Mas que ele também precisa dar uma página nova, né? Uma repaginada, porque as pessoas de hoje, os adolescentes de hoje que ouvem, né? Os que conhecem a obra dele atual, precisam entender a linguagem que é usada hoje, que não condiz com a linguagem de 30 anos atrás, né? Então, há uma necessidade. Você também não pode culpar ou criticar alguém que faça uma atualização por uma necessidade específica, né? Com certeza, eu concordo plenamente. E enquanto eu estava falando, eu estava lembrando das letras do Renato Russo. Eu gosto muito, sempre li desde a escola, e eu ouço até os dias de hoje. E eu já ouvi muitos conhecidos meus falando, poxa, mas as letras do Renato Russo são tão aleatórias. Ele escreve, ele coloca uma música com um título, e depois o sentido da música é completamente diferente. E eu até me identifico e falo, não, no momento ele estava colocando a emoção dele. Ele colocou palavras aleatórias, colocou trechos de outras músicas. Não, mas foi o que veio à cabeça dele. Então, é muito importante a gente ver também que foi o que você disse, a gente não pode ser tão crítico com nós mesmos, né? Às vezes você só tem que deixar fluir pelo papel. Então, eu gosto de ouvir também músicas, não só ler poesias, mas também gosto de ouvir músicas, ler as letras das músicas, para justamente entender esses pontos de vista. Muitas vezes as pessoas não entendem, poxa, está muito aleatório, não está fazendo um sentido, mas não está na ordem cronológica. Não, mas para o escritor ou para o publicitário, que também é muito criativo, não tem muito, né, essa questão. A gente muitas vezes só tem que chegar lá e fazer, nós devemos ser nós mesmos, não é mesmo? Exatamente. Vamos lá, já me empolguei, já tinha avisado que eu não ia me empolgar nas perguntas, nas respostas, mas vamos. Qual foi a sensação de ter sido um dos 100 selecionados dentre os 12.903 candidatos ao concurso de redação para universitários promovido pela Unesco e ter a sua redação traduzida para o inglês e o francês e distribuída para todos os países da ONU? Para isso foi muito gratificante, né? Imagino. Porque eu sempre fui muito crítico de mim mesmo, né? Nunca achei o que eu produzo, né, tão bom assim, ao ponto de chegar e ser selecionado, né, e estar fazendo parte de um acervo tão importante, né? E aí quando eu vejo que alguém deu esse valor àquilo que eu produzi, né, aí isso me dá um feedback positivo, né? Sim, Carlos, você realmente, né, consegue escrever alguma coisa que tem um valor, né, além daquilo que é a estética da literatura, né? Na verdade, é isso que eu busco quando eu escrevo, né? Como eu falei, eu não vivo de literatura, né? Então, a literatura, para mim, é um exercício prazeroso, mas, ao mesmo tempo, muito crítico. Então, saber que o que eu consegui produzir, né, no concurso, eu me aventurei a participar desse concurso, né,
na incerteza, na insegurança de que poderia realmente ter feito assim. Para mim, né, e a temática era muito interessante, falando sobre a solidariedade num mundo, né, caótico, né? E, na verdade, o que eu falei era só retratando uma parábola de Jesus, né, do bom samaritano, né? Mas trazendo isso para dentro de uma realidade, né, de um mundo cruel, né, de um mundo frio, desumano, mostrando que, né, milenarmente havia um ensino que pode ser colocado em prática, que isso funciona para a vida, né, para qualquer ser humano, né? Então, retratar isso em poucas palavras, né, e ser visto como algo que tinha valor, né, ao ponto de estar compondo esse livro, para mim foi muito, mas muito gratificante. Nossa, imagino. Quando eu li, você me passou essas informações, eu fiquei, nossa, deve ter sido muito, muito, muito emocionante, mesmo porque, né, às vezes a gente, foi o que você disse, nós somos muito críticos com nós mesmos, mas isso é bom também porque você vai se aperfeiçoando, você vai cada vez mais se aprimorando, vendo essa evolução. E eu também tenho essa forma de pensar. Eu não penso tanto na estética em si, se o texto está tão bonito. Eu fico pensando, poxa, o leitor ele vai conseguir entender o que eu estou passando, vai conseguir sentir a minha emoção. Então, o conteúdo muitas vezes é muito mais importante do que palavras muito rebuscadas, né? Palavras difíceis, muitas vezes, de você pronunciar. Às vezes você, em uma estrofe, e muitas vezes com um formato construtivista, você consegue passar tudo que você sente no momento ou tudo que você é. É isso. Mas vamos lá para a última pergunta. E, finalmente, descreva em uma palavra o que é ser escritor para você. Então, pensei, 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 pensei. A Difícil. palavra que veio à minha mente foi comunhão. Comunhão. O escritor, né, quando ele coloca, né, no papel, quando ele produz algo, ele quer compartilhar algo que tem dentro de si com outros, né? Se isso para ele tem um valor, se não é só para ele entrar dentro de um mercado, né, e ganhar um mercado, porque aí vira apenas uma questão material, né? Quando ele coloca o que traz dentro de si para outros, e esse é o propósito, por isso que eu fico feliz de não viver da literatura, né? Que eu produzo com liberdade, eu produzo com o sentimento que eu tenho, né? E poder compartilhar isso com outro, para mim é uma comunhão, né? Aquela pessoa que lê entendeu, né, do jeito dela, aquilo que eu quis transmitir, isso para ela trouxe uma reflexão positiva, para mim eu ganhei, né, com aquela produção. Eu ganhei mais do que qualquer valor monetário. Muito bom. Você conseguiu passar a sua mensagem, já é o suficiente, né, Carlos? Então, essa foi a última pergunta. Infelizmente, eu tô triste, inclusive, porque foi como eu falei para você, se pudesse, eu ficava até amanhã falando sobre literatura. É um assunto que eu gosto muito. Eu queria te dizer mais uma vez que as suas obras são muito boas, têm muita emoção, que você está no caminho certo, sim, é um hobby, mas é muito importante. Entendo, é gratificante você se descrever e ver que as pessoas te entendem através do papel. Então, você está no caminho certo mais uma vez. Muito obrigada. Por último, eu vou fazer mais um comentário, vou mostrar o livro, que está até aqui na minha mão, O Pão Nosso, e dizer que ler Cliente foi uma experiência muito boa para mim, porque quando eu li, eu vi todo o meu TCC, eu falei, nossa, ele escreveu essa crônica já faz um tempo, mas tem tudo a ver com a proposição que eu fiz, então eu consegui associar
Há outros autores também que eu utilizei, né, como Morin, como Kotler. Então, foi muito boa mesmo sua crônica. Você foi muito visionário, inclusive, você falou de cantores, falou de gêneros musicais, falou de público-alvo. Muito, muito bom. E, mais uma vez, eu te agradeço demais mesmo, tá? E é isso. Eu que agradeço, Larissa. Agradeço e, assim, eu também agradeço muito as duas professoras que me colocaram, né, nesse mundo da literatura. A minha professora, eu lembro o nome dela, né, português, lá na época que eu tinha 12 anos, que era a professora Mara, né? E a minha professora da faculdade, a Cristina Ramalho, fantástica, porque ela que me convidou para participar, né, desses livros, né? Ela que acreditou na minha capacidade de poder escrever e compartilhar aquilo que eu sentia, né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque isso tudo não existiria, não seria materializado, né? Se não fossem os professores, né, que te colocassem, né, uma visão de que você tem condições de produzir alguma coisa para ser compartilhada com outros, né? Então, os professores têm esse papel importante na nossa vida, né? E eu queria deixar isso registrado, né? Com certeza. Eu também aproveito para parabenizar a Cristina Ramalho. Também vou procurar entrar em contato com ela nas redes, até para, quem sabe, fazer uma entrevista no futuro também. Gostei muito da proposta dela, gostei muito da organização que ela fez também, da organização do livro. Bem, essa foi a entrevista com o Carlos Bianchi de Oliveira, foi sensacional. Eu espero que vocês gostem. E uma boa noite para você, Carlos. Mais uma vez, muito obrigada por ter compartilhado essa relação tão bonita entre publicidade e literatura. Uma boa noite. Boa noite. Eu, mais uma vez, é que agradeço a você por esse convite. Me senti muito honrado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Boa noite.